E vamos para o tema de hoje. A primeira apresentação será realizada pela professora Miriam Chieko Shinzato, que discutirá o tema compostagem, conceitos, princípios e aplicação. A professora Miriam é graduada em Geologia pelo Instituto de Geociências da USP. Ela é mestre e doutora em Mineralogia, ambos pelo Instituto de Geociências da USP. Atualmente, ela é docente do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, campus Diadema, e orientadora do programa de pós-graduação em Análise Ambiental Integrada, na linha de controle e remediação. Ela desenvolve e coordena pesquisas nas áreas de mineralogia aplicada para tratamento de águas e efluentes, remediação de áreas contaminadas e caracterização e reaproveitamento de resíduos sólidos. Nesta linha, ela vem realizando pesquisas de reaproveitamento de resíduos inorgânicos na incorporação em materiais cimentantes e também na confecção de materiais adsorventes e o tratamento de resíduos orgânicos por meio da compostagem. Ela também participa e coordena projetos de extensão, entre eles o de compostagem em escolas de Diadema e da região. Professora Miriam, quando você quiser, pode iniciar a palestra. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Eu queria primeiro agradecer a você, a sua equipe, né, pelo convite, e também essa oportunidade de participar desse curso, que eu acho muito importante, principalmente nos dias de hoje, que trabalhar com resíduos e resolver esses problemas é muito importante. Então, tentar dar minha contribuição, falando um pouco de compostagem para vocês. Na realidade, eu não sou especialista em compostagem, eu tenho alguma experiência com a compostagem, então, eu queria passar para vocês o que a gente sabe, assim, de básico. Essa apresentação não é muito longa, tá? Fiz bem simples, mas no final eu queria falar um pouquinho da nossa experiência com a compostagem, atividades acadêmicas, de gestão e de extensão. Tá? Então, primeiro falar um pouquinho do conceito, importância e aplicação da compostagem, os princípios da compostagem, os tipos de compostagem, então finalizar com as nossas experiências. Bom, o conceito básico de compostagem é que é um processo biológico aeróbio e controlado de transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados. O que significa ser estabilizado? Significa que ele não vai mais degradar, ele vai se tornar mineralizado, ou seja, o carbono gerado vai ficar estável. E vai conter também alguns elementos inorgânicos que também vão estar lá para ajudar, que vai atuar como diz, nutrientes, né, micro e macro, para as plantas, por exemplo. E esse processo vai gerar, então, um produto final que a gente chama de humus ou composto orgânico. Acho que todo mundo já viu uma compostagem, já viu humus, porque vende por aí, né? Principalmente em lojas de jardinagem. A principal importância da compostagem, então, é que ele ajuda a reduzir mais de 50% do volume do resíduo orgânico, acaba produzindo, então, esse composto orgânico que é estável, e nesse processo ocorre também a eliminação de patógenos, além de ser um processo bem simples e ambientalmente seguro. Então, todo mundo pode fazer compostagem porque é muito simples. Não precisa de uma área grande. Aqui eu estou mostrando uma área grande, mas depois, no final, vou ensinar também como se faz uma compostagem caseira. Tá? Mas o princípio é bem simples e bem básico. Então, praticamente, a gente junta, né, restos de preparo de alimentos. O ideal é usar restos de vegetais, de frutas, e não o alimento em si, que contém já sal, tempero. Tá? Então, mais fácil compostar. Também daria para compostar, mas nesse processo eu prefiro usar sempre restos de preparo de alimentos. A gente mistura esse material que é rico em nitrogênio e água, a gente mistura com uma outra fonte que é rico em carbono, geralmente são esse material de folhagem mais seca, pode ser de serragem, né, esse material mais seco, a proporção desse material úmido para seco, geralmente é de 30:1, ou então 3:1, vai depender muito do material também, depois lá na frente a gente explica melhor. Né? Então, a gente faz, então, uma pilha misturando esses dois materiais e cobre sempre no final com uma pilha de material seco. Né? Essas pilhas a gente acaba dispondo ou no solo ou dentro de recipientes, mas o importante é deixar ele maturando por alguns meses. Né? Então, montou a pilha, a gente vai começar a reparar
a pilha vai começar a diminuir de volume. Então, aqui eu tenho uma pilha mais recente, aqui uma pilha mais antiga, que já diminui de volume. E durante todo esse período que ele vai ficar lá compostando, a gente vai arejar, revolvendo com uma pá. Se perceber que o material está seco, tem que jogar um pouquinho de água, e assim por diante. Daí deixa durante um mês, fica monitorando direitinho, daí nos últimos meses pode deixar quietinho, que ele vai compostando da mesma forma. Então, depois de 3, 4 meses, a gente pode peneirar para tirar esse material mais grosseiro, né, que sempre fica um material mais resistente, e a gente tem esse produto final, que é o humus. Parece uma terra, e o cheiro é de terra mesmo. Bom, então, o processo em si é super simples. Mas, para mim, a principal contribuição da compostagem tá para resolver 2 problemas mundiais, tá? Inclusive, no Brasil, a gente tem um problema pior aqui, que seria no consumo de fertilizantes sintéticos. O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizante do mundo. Está sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar, dependendo do ano. A gente consome muito. E outra coisa, a gente compra esses fertilizantes sintéticos. Todos eles são importados, porque no Brasil a gente não tem jazidas de fertilizantes. Então, praticamente, tem que comprar da Rússia, Estados Unidos, e é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo. E, por outro lado, também, todo esse processo ajuda a diminuir o volume de resíduos que seriam destinados para aterros. Então, a principal contribuição da compostagem estaria principalmente nessas 2 linhas. Então, qual a problemática dos resíduos sólidos urbanos? Vocês acho que já viram em algumas outras apresentações, ou ainda vão ver, essa problemática, que está exatamente em que fazer com os bilhões de toneladas de resíduos que são produzidos anualmente no mundo todo. Então, segundo o Banco Mundial, lá para 2050, vão ser produzidos cerca de 3,40 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E desse montante, só 13,5% está sendo reciclado e só 5,5% está sendo compostado. Ou seja, a gente composta muito pouco, ainda mais sabendo que grande parte do resíduo é orgânico e pode ser compostado. Então, se a gente observar aqui a taxa no mundo, 44% dos resíduos é de origem orgânica e poderia ser compostado. E comparando aqui o nível, dos países, a gente percebe que os países mais ricos geram menos resíduos orgânicos, em torno de 32%. Enquanto que os países subdesenvolvidos, a geração desses resíduos orgânicos é muito maior, mais de 50%, está em torno de 55%, ou seja, todo esse material poderia ser muito bem compostado, e não está sendo. Então, a gente percebe que mesmo os países ricos só compostam 6%. Aqui os países subdesenvolvidos, 10%, o Brasil está aqui, nessa faixa aqui, nessa classificação, que composta só 2%. Se a gente dividir ainda essa classificação por região, então o Brasil está aqui na América Latina, a gente composta menos de 1% desses resíduos, enquanto que lá na Europa e Ásia Central, em torno de 10,7%, e no sul da Ásia, 16%. Olha só os Estados Unidos, só composta 0,4%. Então, é um processo que é muito pouco utilizado no mundo. A gente tem outro problema também, que seria o uso intenso, de fertilizantes sintéticos. Isso decorre por causa da pobreza dos nossos solos. Apesar do Brasil ser um país agrícola, o nosso solo é pobre, porque por se situar numa região tropical, aqui a chuva intensa, o calor intenso acaba provocando um intemperismo químico. O intemperismo químico faz com que haja a lixiviação dos nutrientes do solo. Então, a gente perde muito nutrientes no solo, fora que esse solo também acaba ficando muito ácido, o que também intensifica essa perda de nutrientes. Por isso que os agricultores são obrigados a utilizarem os fertilizantes, principalmente os sintéticos. E tem um problema do uso dos fertilizantes sintéticos. Além de ter que importar, esses fertilizantes sintéticos, quando são aplicados no solo, eles sofrem também lixiviação.
né? Então, eles não aplicam pouco, eles aplicam muito, porque eles sabem que parte vai ser perdido durante a lixiviação. E esses fertilizantes sintéticos, eles são muito solúveis, porque eles foram fabricados para serem usados em regiões de clima temperado, onde não chove muito. E aqui, como chove muito, a gente perde muito, grande parte desses fertilizantes. Então, vai embora, contaminando a água subterrânea, e outra parte também contaminando os corpos d'água superficiais e causando a eutrofização. Tá? Por isso que o uso do composto orgânico no solo, né, a aplicação desse composto, poderia melhorar muito a qualidade do nosso solo, além de repor os nutrientes. Tá? Então, entre a importância, né, desse composto orgânico no solo, seria na melhoria da estrutura do solo, no aumento da porosidade do solo, diminuição da compactação desse solo, ele aumenta o pH, já que o nosso solo é ácido, né, ele fornece nutrientes de volta para as plantas, e tem uma propriedade muito importante, é que ele vai liberando lentamente esses nutrientes para o solo, então você não vai ter grandes perdas com a lixiviação, né, além de proporcionar maior desenvolvimento do sistema radicular, tá? E também aumenta a infiltração do solo, né, de forma bem gradual também, e diminui a erosão. Tá? Além de inibir doenças do solo, não espalha sementes de ervas daninhas, etc. Então, são vários os benefícios trazidos com a aplicação do composto orgânico no solo. Bom, agora começar a falar dos princípios da compostagem, que é bem simples, né? Então, eu tenho a biomassa inicial, que são os resíduos, né, que eu separo, misturo com as folhas secas. Daí, todo o papel da compostagem vai ser realizado pelos micro-organismos, né, que já estão contidos até nesse material já de restos de vegetais. Daí, o que a gente faz? Mistura todo esse material, monta uma pilha, né, e fornece oxigênio. Como é que a gente fornece oxigênio? Mexendo sempre essas pilhas, né, mantendo ele sempre aberto, né, no sistema aberto, e que todo esse processo vai ser gerado com a atividade metabólica, né, vai ser realizado pela atividade metabólica desses micro-organismos. Por isso que elas vão também liberar CO2, né, durante esse processo, também vai liberar vapor d'água e principalmente calor, tá? Porque todo esse processo é exotérmico. Então, todo esse processo acaba aquecendo e, ao mesmo tempo, ele vai só consumindo oxigênio, água e a biomassa aqui. Depois de um período, esse material vai virar esse composto final aqui, tá? Depois de 3, 4 meses. Então, esse é o princípio, isso aqui é o mecanismo básico da compostagem. Então, praticamente, quem realiza a compostagem são os micro-organismos. Tá? Então, ele vai utilizar parte dos componentes da matéria orgânica que a gente usa para formação dos seus próprios tecidos, tá? Enquanto outros vão ser volatilizados, então água e CO2, e outros vão ser transformados em uma substância escura, consistente, né, rica em nutrientes, que a gente vai chamar de humus. Tá? Então, quem são esses micro-organismos? Né? Porque só eles são capazes de transformar biologicamente a matéria orgânica em humus. Então, praticamente, a gente encontra no processo de compostagem bactérias, actinomicetos e fungos. Mas as bactérias são as principais degradadoras desse resíduo. Tá? De 80% a 90% desses resíduos vai ser degradado pelas bactérias, tá? Principalmente no início. Daí, mais para o finalzinho, quem vai agir são os actinomicetos e os fungos. Tá? Então, cada micro-organismo aqui tem uma função. E essa função dela a atividade de cada uma delas vai depender da fase da compostagem. Então, algumas agem mais no início e outras mais no final. Geralmente as bactérias aqui agem mais no início e depois no final, os fungos e o actinomicetos. Tá? Então, se a gente for ver a evolução da compostagem, então vai depender exatamente da temperatura. Então, a gente separa as fases da compostagem de acordo com a variação da temperatura no tempo. Tá? E a variação da temperatura no tempo, né, é de responsabilidade da atividade microbiana.
Tá? Então, se a gente for observar aqui, a gente pode dividir as fases da compostagem nessa fase mesófila e a fase termófila. Né? Na fase mesófila, tem a psicrófila, que é abaixo, né, a temperatura mais baixa, mas praticamente é na fase mesófila e termófila que ocorre a compostagem. Então, a mesófila ocorre entre a temperatura ambiente até a temperatura mais ou menos de 45 graus, e depois a termófila é mais alta, de 45 a 65 graus. A gente observa, então, que a transição da fase mesófila para a termófila é rápida, é de questão de algumas horas. Tá? Então, eu vou chamar também de fase 1, 2 e 3, para mostrar exatamente que a fase 1 corresponde a essa subida da temperatura, que é essa transição da fase mesófila para a termófila. Então, sobe mais ou menos até 60 graus, dependendo do tamanho da pilha, essa temperatura pode até subir, chegar a 70 graus, né, mas o ideal é que fique até 60. Então, se perceber que vai subir, a gente tem que começar a controlar a temperatura aqui. Eu vou explicar mais para frente como é que a gente faz esse controle. Daí, chegando a 60, pode permanecer durante dias, nessa etapa aqui, né, nessa temperatura, e só essa fase termófila, que é de 45 a 65, a compostagem permanece nessa fase mais ou menos um mês, tá? E depois, conforme o alimento vai acabando, né, as bactérias também acabam, a atividade das bactérias é mais intensa nessa fase aqui, porque tem muito alimento. Depois que o alimento acaba, a temperatura começa a declinar, porque a atividade delas também começa a cair. Tá? Então, cai a temperatura e volta à fase mesófila. Tá? E nessa etapa é que começam a aparecer os fungos e o actinomycetos. As bactérias não vão agir mais porque não tem mais alimento e por isso que a temperatura começa a cair também. Essa fase, então, que vai até a caída da temperatura, a gente chama de bioestabilização. Tá? E aqui até eu tenho já um composto mais ou menos formado, que eu vou chamar de composto semi-curado. E a partir dessa fase mais estável, é que começa o processo de estabilização, que eu chamo de unificação. Quanto mais tempo perdurar essa fase, mais estável o composto fica. Mas, geralmente, entre 90 a 120 dias, eu já tenho um composto curado, estabilizado. Então, essa é a evolução da compostagem. Então, toda a compostagem tem essa fase mesófila, termófila, depois começa a cair e volta para a mesófila, tá? Então, isso aqui eu acabei de falar para vocês. Então, primeiro, no início da decomposição, ocorre a elevação da temperatura, que pode levar de 12 a 24 horas, e dependendo do tamanho da pilha, até alguns dias. Tá? Depois vai desenvolve-se os micro-organismos que apresentam fermentação ácida e o pH torna-se mais baixo, favorável à retenção de amônia. Então, quando sobe a temperatura, o pH baixa um pouquinho, mas logo em seguida, o pH volta a subir, tá? E no final, o pH fica bem mais básico, em torno de 8, de 7 a 8. Mas quanto tempo leva a compostagem? Vai depender do método. Né? Numa compostagem tradicional, natural, leva de 3 a 4 meses no total. Tá? Então, aquela fase de bioestabilização, que gera o composto semi-curado, leva de 60 a 90 dias. Né? Até já posso usar esse material, porque 90 dias já é até suficiente para formar o composto. Mas, para ter a cura completa mesmo, o ideal é deixar por um pouquinho mais de 90 dias, né? De 90 a 120 dias, daí eu tenho a cura completa. Tá? Numa compostagem acelerada, eu posso, por exemplo, forçar a aeração. Tá? Se eu forçar a aeração, eu posso diminuir em até um mês o período de compostagem. Tá? Então, como é que eu posso forçar? Eu posso usar tubulações perfuradas, eu posso injetar ar, tem vários sistemas que realizam essa compostagem acelerada. Geralmente se usa para grandes quantidades de resíduos. Né? Então, pode durar de 2 a 8 dias o período necessário para obter a fermentação total. Tá? Então, o resíduo vai passar por essas tubulações e pode ficar nessas tubulações de 12 a 8 dias. Né? Depois disso, eles são dispostos em pilhas, né, como no método natural, para continuar a estabilização. Daí, a bioestabilização pode durar de 45 a 60 dias, e a umificação de 60 a 90 dias. Esses são por exemplo, as usinas de compostagem usam
esse processo acelerado. Tá? E lá também eles usam até biodigestores, né, que aumentam a temperatura. Mas no final, nesse processo, nos equipamentos é um período, mas depois tem que ser disposto em pátios para completar a maturação. Bom, são vários fatores que podem interferir na compostagem, né? Não é só pegar o resíduo, deixar lá e esperar que ele vire composto. O ideal é a gente monitorar alguns parâmetros, né? Bom, como vocês viram, são os micro-organismos que são responsáveis pela compostagem, então, são deles que a gente vai ter que cuidar, né? Cuidar como? Então, não pode deixar faltar água, porque sem água não há vida. Então, a umidade tem que ser sempre controlada, não deixando nem em excesso, nem escasso demais, né? Porque ficar em excesso, você vai gerar condições anaeróbicas, e se diminuir, se tiver muito seco, você vai diminuir também a atividade biológica. Então, o ideal é que fique em torno de 50%, 55%. É que nem solo, quando você vai regar uma planta, você não pode deixar encharcado, né, e também não pode deixar faltar. Então, é mais ou menos a quantidade que você usaria para regar uma planta. Então, e a oxigenação, o ambiente deve ser sempre mantido de forma aeróbica, você não pode tampar, né, o ideal é deixar sempre aberto em contato com o ar. Tá? Porque a oxigenação, como vocês viram, acelera a compostagem e também evita a produção de mau cheiro. Porque numa compostagem bem feita, não tem mau cheiro. Tá? E o revolvimento pode ser manual ou mecânico, né? Então você pode revolver diariamente também, principalmente no início, depois não precisa mais. E a relação carbono-nitrogênio é super importante, porque o ideal é você manter uma relação de 30:1. Ou seja, 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Por quê? Porque 10 partes de carbono vai ser incorporada no protoplasma dos micro-organismos. E 20 partes, eles acabam liberando na forma de CO2. No final, por isso que no final eu vou ter 10:1 de carbono, porque 10 é que vai sobrar e 1 é de nitrogênio que vai sobrar. Tá? Então, dependendo do material que você vai compostar, a quantidade de carbono e nitrogênio vai variar, mas não dá para fazer isso em casa. Então, a gente vai mais sentindo, né, fazendo a compostagem a primeira vez e vai sentindo. Se você perceber que está faltando nitrogênio, você percebe que o processo fica lento. Se tem muito nitrogênio, daí a decomposição fica mais rápida, aumenta mais a temperatura, mas também fica com um cheiro desagradável. Então, dá para ir controlando só observando o processo. Tá? Mas, na realidade, a gente tem uma proporção para cada material que vai ser compostado. Então, o ideal é manter algo entre 30:1. Outro fator que interfere, então, é a temperatura, né? O ideal é que a gente não ultrapasse os 60 graus, porque se ultrapassar, acaba afetando os próprios micro-organismos responsáveis pela compostagem. Então, nunca ultrapasse 60%, 60 graus, desculpa. Se passar os 60 graus, tem que diminuir, entrando com alguns processos. Por exemplo, vou falar aqui, depois volto aqui. Então, você tem que controlar fazendo novos revolvimentos, né, para arejar mais, arejando mais, diminuir a temperatura. O ideal é diminuir também a altura da pilha, porque geralmente pilhas acima de 1 metro, você pode chegar a temperaturas a quase 70 graus. Então, o ideal é que fique em torno de 1 metro, né? 1 metro já chega a quase 65 graus. E também pode aumentar as partículas, né? O ideal quando você faz a compostagem é diminuir as partículas, para aumentar a degradação das bactérias, né? Para elas poderem trabalhar mais. Mas se você perceber que está subindo mais a temperatura, pode deixar um pouquinho maior as partículas. Tá? Então, a temperatura, como vocês viram, pode ser afetada pelo tamanho das pilhas. Né? Então, o ideal é que tenha, em média, 1 metro. E mesmo 1 metro chega a 65 graus. A relação de carbono-nitrogênio tem que ser bem controlada. Se tiver muito nitrogênio, a temperatura sobe bastante. E as partículas, também acabei de falar, né, que os finos, eles impedem a perda de calor, e os grossos têm maior arejamento. Tá? Então, no final, a evolução da compostagem, você vai ter isso aqui. Então, no início do processo, o pH cai, mas logo em seguida sobe, e no final eu tenho um composto neutro alcalino, que é o ideal. A umidade, lógico, com o tempo cai, porque os próprios micro-organismos vão consumindo, tá? A matéria orgânica total também cai, porque parte vai ser perdido na forma volatilizada, né, CO2.
e a matéria orgânica compostável também vai caindo, porque ele vai ficando mais estável, né? Por isso que o material resistente, o inicial e o final tem que ser igual, né? Porque o que é o que dá para compostar vai embora e a gente fica só com o material mais resistente, que é o humus, que é o estabilizado. O nitrogênio, conforme o carbono vai sendo liberado, fazendo uma relação, né, o nitrogênio vai aumentando. O nitrogênio amoniacal também sobe no período, mas logo depois cai, que depende também do pH. O nitrogênio nítrico aumenta, logo com isso a relação de carbono e nitrogênio, como aumenta mais nitrogênio, a gente tem perdas de matéria orgânica, então essa relação cai. Né? Então começou com 30:1, termina com 10:1, tá? Bom, então a relação ideal de um composto final é que tenha em torno de 10:1 ou até 12:1. Mas a legislação brasileira até diz que pode ser em torno de 15 a 18, que seria aquele composto semi-curado. Mas se deixar curando por mais tempo, chega a 10 a 12. Dá para a gente medir também a maturação, né, que a gente chama de índice de maturação e estabilidade química dos resíduos, pelo índice de umificação. Daí tem que estudar lá os grupos funcionais do humus. Também por índice de germinação de sementes, daí são testes fazendo germinação em sementes, né, para ver quantos % germina. Também pode fazer a avaliação do teor de ácidos úmicos da fração umina e também verificar o valor da CTC, que é a capacidade de troca catiônica, que no final o composto aumenta essa capacidade de troca catiônica. Isso que faz com que os nutrientes fiquem presos no composto e ele vai liberando gradualmente para as plantas. Tá? Fora isso, o composto também tem uma fertilidade elevada, porque além da parte orgânica, tem a parte inorgânica, contendo macro e micronutrientes. Tá? Bom, e quais são os tipos de compostagem? Tem vários tipos. Eu tenho a compostagem tradicional, né, que é essa em pilhas, é o que eu tenho explicado até agora. Tem a compostagem com minhocas, né, a única diferença é que a gente introduz minhocas, não é uma minhoca comum, é uma minhoca que chama do tipo californiana, e a gente tem que controlar melhor, né, no caso das minhocas, porque também você não pode colocar qualquer tipo de resíduo, por exemplo, ácidos, né, e o ambiente tem que ficar mais úmido do que numa compostagem normal. Mas o tempo de compostagem, tanto tradicional quanto com minhocas, é o mesmo. E no caso da compostagem térmica acelerada, aqui eu posso introduzir alguns fungos e bactérias que vão acelerar o processo de compostagem, por isso que aumenta a temperatura rapidamente. O tempo de compostagem, nesse caso, pode ser em torno de 25% da compostagem tradicional, então é muito rápido. Então, depende também do tipo de composto, de material que você quer compostar. Então, às vezes, vale a pena usar essa acelerada. Também tem a compostagem acelerada usando equipamentos eletromecânicos. Aqui é aquele que é o sistema usado, por exemplo, no Shopping Eldorado, né, que eles usam equipamento que introduz, então, o resíduo, né, nesse caso, eles usam qualquer resíduo, até de alimento mesmo, né, eles fazem o que? Eles adicionam uma enzima, né, uma enzima branca de origem mineral, fora a serragem, porque eles precisam de uma fonte de carbono também. Fora isso, eles jogam duas enzimas, essa de origem mineral, que chamam de enzima branca, que eu não sei do que se trata, né, porque ninguém diz o que é, e uma enzima de cor preta, de origem vegetal, que eu acho que é turva, tá? Então, no final, então eles ficam alguns ciclos, é muito rápido isso, em torno de cada ciclo de 180, aqui, 4 de 180, né, então por que eles usaram 4 de 180? Porque eram 20 quilos, eles processaram 80 quilos. Isso aqui eu tirei os resultados de um trabalho que usou esse equipamento, né, acho que foi o único trabalho que eu achei sobre compostagem acelerada. Daí eles mantêm, né, todos esses resíduos dentro desse equipamento a 85 graus, e como eles fazem por ciclos, usaram 4 ciclos com tempo total de 180 minutos, então no total de 80 quilos de resíduos, resultou em 65 quilos de composto, ou seja, a porcentagem, a redução aqui não é muito grande, né, mais de 50% como na compostagem tradicional.
né, e a perda média foi de 3,75 gramas de cada ciclo de compostagem. Quanto à qualidade do composto, eu não sei, porque não tenho resultados também. Eu até queria saber depois, com a Luciana, né, que estão usando esse composto, se esse material é muito bom, né, para germinação, por exemplo. Bom, fora isso, a gente pode fazer compostagem em casa, né, que é o ideal. Tem essas composteiras que a gente pode comprar no mercado, isso aqui é no mercado, acho que é americano, mas aqui no Brasil a gente vende, a gente tem essas composteiras mais simples, aqui é de vermicompostagem. Mas fora isso, a gente pode também usar a imaginação, né, e fazer a nossa própria composteira. Né, o importante, ó, nesse caso aqui está fechado, mas eles mantêm o arejamento com, tá vendo que essas tubulações estão perfuradas, e eles podem revolver manualmente aqui, só girando esses tambores. Isso aqui é a mesma coisa, né, eles giram manualmente, e pode até abrir a tampa depois para ficar mais arejado. Se não, se você não quiser revolver, quiser só jogar o resíduo, fica mais fácil usar, então, usar como falar, essas telas, né, que são super bem arejadas. Daí, nesse caso, nem precisa arejar, mas se quiser, também pode adaptar, né, fazendo algo assim cilíndrico e também pode revolver, fora que já está arejado. Né? Então, o importante é manter sempre as condições aeróbicas. Isso aqui é uma vermicompostagem que eu fiz para minha mãe usando caixas de isopor, né, eu acabei abrindo aqui, unindo, e aqui eu faço com minhoca. No caso da minhoca, eu não posso arejar, né, eu faço vários furinhos aqui em cima, eu não posso revolver, né, mas eu faço vários furinhos para manter o ambiente bem oxidado, e da minhoca eu gero também um líquido, né, um fertilizante líquido que eu recolho aqui embaixo e depois eu uso para as plantas. Pode usar pneus, pode usar cestas, pode usar a imaginação para fazer a composteira, tem vários tipos, né? E quais são os materiais que a gente pode compostar? Então, eu sempre indico que para compostagem caseira se use só restos de preparo de alimentos e não o alimento em si, tá? Porque é muito mais fácil e o alimento pode atrair insetos, pode atrair, né, baratas, até ratos, né, por causa do óleo da carne. Então, o ideal é não usar, porque numa compostagem normal, não atrai nada, nem mosca, tá? A compostagem é limpa. Então, os materiais a não compostar são esses todos processados, e o que pode ser compostado são esses materiais que a gente sempre descarta, né, durante o preparo dos alimentos. E na compostagem caseira, então, eu pego um pouquinho de solo e vou intercalando a fonte de carbono, que é a folhagem seca, com os resíduos triturados de alimento, do resto de alimento. Então, eu falo que o resíduo úmido é rico em nitrogênio, né? Lógico que tem um pouquinho de carbono também, mas quem vai ser mais rico em carbono é a folhagem seca, ou, como se diz, serragem, tá? Daí a gente vai sempre intercalando o resíduo úmido rico em nitrogênio com resíduo seco rico em carbono, vai intercalando, e no final, o ideal é sempre terminar com folhas secas. Tá? Se não tiver folha seca, então no final eu gosto de colocar jornal picotado, daí eu posso manter a tampa aqui aberta, tá? Porque o jornal picotado pode ajudar mais ainda na aeração. Tá vendo que esses vasos também estão perfurados exatamente para promover essa aeração. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da nossa experiência com compostagem, né, na Unifesp. Então, a gente tem alguma experiência, né, na gestão de resíduos do restaurante universitário lá do campus de Diadema, né, alguns trabalhos acadêmicos, como de mestrado, TCC, e o projeto de extensão. Bom, então, tudo começou em Diadema a partir desse projeto de gestão dos resíduos lá do restaurante universitário. Hoje a gente não mantém mais porque também não temos mais o preparo de alimentos pelo restaurante universitário, né? Está sendo terceirizado, então o alimento já vem pronto, então a gente não tem mais resíduos para compostar, mas até o final de 2018 a gente compostou, entre 2016 e 2018, então durante 3 anos, 16, 17, 18, né, a gente, esse sistema de compostagem funcionou lá na Unifesp. Bom, esse sistema foi mantido pelos próprios alunos, né, dos cursos de Ciências Ambientais, licenciatura em Ciências e Engenharia Química, e também com a ajuda e parceria do grupo PET Biologia da Unifesp. Então, vários alunos se intercalaram, né, vinham todos os dias lá,
para manter o sistema de compostagem sempre ativo. Tá? Praticamente, nesse sistema, a gente usou uma área pequena, que a gente dividiu em 3 fileiras, né, fileiras com 12 canteirinhos, né, que a gente dividiu aqui com essas tabuazinhas de bambu. Tá? Então, em cada quadradinho aqui que a gente montava, a gente montava uma pilha, né, de compostagem, e essa pilha era montada durante uma semana. Então, de segunda a sexta, essa pilha recebia os resíduos do restaurante universitário. Tá? Daí, na segunda semana, outra pilha era montada, na terceira semana, outra, e na quarta, outra. Então, aqui já fez um mês. Depois que essa era montada, depois passou um mês, a gente acabava, então, indo para a segunda linha, né, com os 4 canteirinhos, daí a quinta, sexta, então, cada canteirinho tinha uma pilha de uma semana de resíduo. Então, que já passou 2 meses, daí de novo 1, 2, 3, 4 semanas. No final de 3 semanas, essa primeira pilha, desculpe, no final de 3 meses, essa primeira pilha já estava pronta para ser peneirada, porque a gente usou o processo, né, para mais ou menos uma semicura, mas praticamente o material já estava, olhando assim pela parede, já estava curado. Então, a gente ia lá, peneirava, e novamente esvaziava essa área e começava tudo de novo. Ou seja, a gente nunca passava dessas 3 linhas. Tá? Então, sempre terminava, daí começava do zero. Então, era mais ou menos isso. Depois de 3 meses, esse composto que a gente obteve no final, tá? Que foi usado depois pelos jardineiros, né, na área de jardinagem, e também por uma horta comunitária. No final, aqui, em 2017 e 2018, a gente totalizou mais ou menos, quase, né, 1 tonelada de resíduos que deixaram de ser levados para os aterros, né, para o aterro da região. Então, 2017 foi quase 1 tonelada, em 2018, 783 quilos de resíduos que foram compostados. Uma outra experiência que a gente teve foi realizada por uma aluna de mestrado na usina hidrelétrica lá de Paraibuna, né, lá eles tinham um problema com o resíduo de grama, porque como havia uma área muito grande, gramada, e essa área tinha que ser constantemente podada, né, exatamente por ser uma área de usina, tem que sempre ser avaliada a área onde fica esse talude, né, então por isso que eles tinham que manter essa área sempre bem podada. Então toda a grama que era gerada aqui acabava formando pilhas e eram depois levados para aterros. Então essa aluna que trabalhava nessa usina, resolveu fazer compostagem com essas gramas e também usar os próprios resíduos, outros resíduos que eram gerados na área, porque eles tinham uma lagoa, né, e constantemente havia mortes, né, de pássaros, de peixes. Então, nesse caso, ela usou carcaças de peixes e também de alguns pássaros, né, e misturou com essa grama. Então, ela fez aqui a compostagem, né, gerou depois um artigo aqui nosso, que foi publicado ano passado, na Waste in Biomass Valorization, né, que ela mostrou o resultado e mostrando que é possível, sim, fazer compostagem mesmo com as carcaças de peixes e aves, tá? Então, aqui é o resultado, mostrando, então, a temperatura, né, no caso dela, chegou a chegou a 60 graus, né, e isso mantém isso garante que os patógenos sejam eliminados, né, por isso que é importante manter. No caso de 2 experimentos aqui do conteúdo das aves, é que ficou abaixo, então, nesse caso, ela foi atrás para saber por que ficou abaixo, porque faltou nitrogênio, né, então, lembra que colocando mais nitrogênio aumenta a temperatura, então, nesse caso, eu teria que repetir usando mais nitrogênio. Outro exemplo que a gente tem aqui foi o trabalho de TCC, que a gente comparou 3 tipos de compostagem, com minhoca, a tradicional e com gongolo. Isso aqui é o gongolo, desculpa, e com as minhocas. Gongolo é o piolho de cobra, tá? Então, ela fez uma série de experimentos, né, 6 de gongolo, 6 com minhoca e 6 comum, para comparar todo esse processo. No final, gerou humus, que ela acabou caracterizando, né, caracterizando esse resíduo quanto aos nutrientes e também quanto à estabilidade. A mesma coisa fizemos com chorume,
Lembrando que esse chorume não é o mesmo chorume lá do lixo, tá? Esse aqui não tem cheiro, é o lixiviado líquido final. Ele é super rico em nutrientes. E é tão concentrado que quando a gente usa para as plantas tem que diluir, tá? Bom, e outra experiência que a gente tem, então, já que a gente aprendeu a fazer compostagem, a gente resolveu também levar para fora da Unifesp e implantar alguns sistemas nas escolas públicas da região. Tá? Então, a gente montou alguns estão funcionando, e são mantidos, no caso aqui, pela diretora e alguns professores. Bom, e nessa pandemia, né, nessa época de quarentena, a gente também resolveu dar alguns cursos online. Então, essa escola de Diadema pediu para a gente dar um curso de compostagem, a gente acabou dando o curso para 2 turminhas do terceiro ano. Bom, com isso, então, eu termino a apresentação. Acho que deu direitinho uns 40 minutos, né, Cássia? Então, obrigada, gente, pela paciência, né? E acho que é só. Professora Miriam, muito obrigado pela maravilhosa apresentação, muito didática, muito interessante o tema. Temos muito a aprender. Sua contribuição foi muito valiosa. Obrigado. Na segunda apresentação de hoje, a professora Luciana Yuki Tomita abordará o seguinte tema: compostagem e horta como estratégia de promoção de saúde. A professora Luciana é nutricionista e doutora em saúde pública. Ela é professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina, Campus São Paulo, da Unifesp. Ela tem como linha de pesquisa promoção da saúde pela alimentação saudável. Tem projeto de pesquisa na comunidade Heliópolis, que avaliou a eficácia da horta como estratégia pedagógica para a promoção da alimentação saudável. É coordenadora do projeto de extensão Compostagem, Horta e Jardinagem, cuidando da mente, saúde e planeta, que mantém uma horta no telhado do edifício Otávio de Carvalho, no campus São Paulo. Professora Luciana, eu lhe passo a palavra. Fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, para conversar com vocês um pouquinho do impacto, né, na saúde dessas estratégias, né. Obrigada, Cássio, pelo convite, né, e é um prazer dividir essa palestra, esse curso com a Miriam, né, que foi com quem eu aprendi a compostagem e que o projeto cresceu, né, lá no Campus São Paulo, tá? Vou colocar, então, a apresentação. Então, vamos lá. A apresentação, então, vai ser compostagem horta como estratégia de promoção de saúde. Como o Cássio falou, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva e eu sou nutricionista de formação. Então, vou contar um pouquinho, né, como que a gente pensou nesse projeto. Dou aulas sobre alimentação saudável para os alunos de medicina, do 2º ao 4º ano, e aí eu tinha visto que a alimentação dos alunos estava muito ruim. E foi bem na época em que a gente tinha conseguido mudar o contrato do restaurante universitário, que oferecia sucos artificiais, 2 porções de carnes, e de sobremesa sempre eram doces, né? Doces industrializados. Então, quando eu conversava sobre alimentação saudável com os alunos, que eu tinha sido responsável para propor a mudança, né, para seguir o guia alimentar para a população brasileira, que então tinha tirado os sucos, eles sempre reclamavam. Então, a partir disso, vi que eu teria que trabalhar com atividades de alimentação saudável com os alunos. E o que eu tinha pensado, de repente uma horta do lado do restaurante universitário pudesse ser interessante. E aí, a partir disso, a gente começou a procurar espaços dentro lá do Campus São Paulo que pudesse usar para fazer o plantio. Né? Então, vejam só, assim, como que a alimentação dos alunos está ruim, né? A gente fez um levantamento de saúde recentemente, né, no momento da pandemia. 50% reportaram ter consumido frutas, 69% verduras e legumes, né? Isso porque eles estão conseguindo fazer isso em casa, mas o reflexo anterior era bem diferente.
No entanto, como hábito alimentar pouco saudável, 85% deles fazem as refeições assistindo televisão ou vendo celular, smartphone. Isso a gente fala que é uma prática alimentar pouco saudável, né? 56% reportaram ter consumido suco artificial refrigerante no dia anterior, quase 50% comeram bolachas recheadas, doces ou guloseimas, 43% hambúrguer embutido, 20% comeram miojo, né, macarrão instantâneo. Então, ainda a alimentação deles é ruim. Na época, a professora Sue, que é do Núcleo de Apoio Estudantil do NAE, do campus, estava preocupada com a saúde mental dos alunos, né? Muitos deles com ansiedade, alguns com depressão, e a gente tinha visto que tem a terapia de horticultura, né, que parecia ser eficaz para tratamentos e controles de ansiedade. Né? Então, a gente uniu esses esforços e depois a gente soube do Gilberto, que fica no Departamento de Gestão Ambiental, lá do Campus São Paulo, de que ele estava preocupado com o volume, na verdade, com a verba muito grande que era destinada para a gestão de resíduos lá do Campus São Paulo, né? Então a gente pensou, nossa, poderíamos, de repente, fazer compostagem com os resíduos do restaurante universitário, porque a gente tinha visto na semana acadêmica a apresentação dos alunos, da professora Miriam, que estava fazendo compostagem, e a gente viu, nossa, acho que poderia ser um projeto de extensão muito interessante, né, que conseguiria envolver 3 propostas, né, meio ambiente, sustentabilidade, saúde do aluno e alimentação saudável. Então, aqui algumas fotos, né, a gente tem 3 anos de projeto, né, então o único espaço que a gente tinha lá para fazer compostagem, esse vão, né, do prédio da Otávio de Carvalho, o único espaço também que nos ofereceram para fazer a horta foi no telhado, né, vocês vão ver as fotos de como era antes e como está agora. O projeto a gente conseguiu envolver a equipe da limpeza, né? Então as folhas secas são recolhidas por eles, né? E então eles ajudam com o nosso projeto. E veja só o adubo que é gerado, né, pela compostagem, né? Então que é inodoro e isso tem alimentado o substrato para as nossas hortas, né? E então, agora é um projeto de extensão, né? Horta, compostagem e jardinagem, cuidando da saúde, mente e planeta. Vejam só como que era o telhado, né? Esse lugar cinzento, feio, abandonado, né? Tem uma casinha que ele era uma área de depósito, né? E agora virou um espaço de convivência, né? Então, fazemos piquenique, já fizemos música, os alunos no momento de descanso, eles vão lá e agora é reconhecido como um espaço de convivência. Tem os alunos da Paulistinha que vêm para conhecer, né, e fazer essas experiências de memórias afetivas. E aí, então, o que seria, né? Por que a gente pensou nessa terapia de horticultura, né? É uma terapia que utiliza-se da jardinagem em plantas, que ela é facilitada por um terapeuta que tem um objetivo específico, né? Então, por exemplo, proporcionar uma saúde melhor para as pessoas que têm deficiência, né, física ou mental, inclusão social de idosos, reabilitação, né? Então, são esses usos da terapia de horticultura. Tem inúmeras definições. Outra é processo de uso de atividades relacionadas às plantas, onde participantes buscam melhoria na qualidade de vida, com envolvimento ativo ou passivo. Essa definição, a primeira definição, é da Sociedade Americana de Terapia de Horticultura, né? E aí no site, né, vejam, né, então a importância como inclusão social, né, trabalho com os deficientes físicos e mentais e idosos. Tem sido utilizado nos hospitais, né, então nessas clínicas de reabilitação, que eram os pacientes com
sequelas de acidente vascular, então, deficiências físicas pós-trauma, e eles estavam fazendo essa recuperação usando a jardinagem. E aí, não sei quantos de vocês são da área da saúde, eu trouxe para vocês algumas do que a gente tem de evidência, né? Da promoção da saúde usando a terapia de horticultura, tá? Essa é uma revisão sistemática, né? Na área da saúde, saúde pública, na prática clínica dos médicos, né? Como temos muitas publicações ao longo do tempo, né? São milhares de artigos que são publicados, né? Centenas por dia. Então, para a gente ter uma ideia, bom, afinal, né? Diante de todos esses artigos, né? O que parece que seja eficaz para alguma estratégia, né, de prevenção. Então, essas evidências a gente consegue obter realizando essas revisões sistemáticas, né, em que a gente faz uma busca com protocolos bem específicos nas bases de dados da saúde médica internacionais, para fazer levantamento de todos os artigos que foram publicados sobre uma determinada temática que eu quero investigar, né? Então, esses autores fizeram avaliação da eficácia da terapia de horticultura, uma revisão sistemática, só que considerando apenas os ensaios clínicos. Ensaio clínico é aquele tipo de estudo em que a gente tem dois grupos de comparação, né? Então, um grupo vai para uma intervenção, o outro grupo ele não vai para a intervenção, ele recebe o mesmo tratamento que era oferecido, né? E aí a gente compara o que diferiu, se teve uma melhora nos resultados no grupo de intervenção comparado com o outro, tá? Então, é considerado na prática clínica, né, como um estudo de maior nível de evidência, fazer revisão sistemática em estudos de ensaios clínicos, tá? E aí é um protocolo de pesquisa rigorosíssimo, que a gente faz a revisão sistemática, porque, então, assim, a gente fecha algumas palavras-chave, e essas mesmas palavras-chave são utilizadas para fazer buscas de artigos nas várias bases de referências bibliográficas, tá? Então, aqui, por exemplo, ele partiu de um universo de mais de 3 centenas de artigos que ele achou em várias bases de artigos científicos, né? Excluiu as duplicatas, e ele só conseguiu chegar nos quatro artigos que eram elegíveis, né, para a pergunta que ele tinha feito. Será que a terapia de horticultura ela é eficaz para saúde, né, para tratamento de saúde, um ensaio clínico, tá? E eles mostraram que os estudos, né, esses 4 estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática, eles eram muito heterogêneos, eles eram muito diferentes entre eles, então foi difícil de comparar, né, ou sintetizar uma evidência, quantificar um resultado, né, se era eficaz ou não, mas que os resultados sugerem uma eficácia no tratamento para a saúde mental e no comportamento, né? E também sugere eficácia para demência, esquizofrenia, depressão e pacientes terminais de câncer. Benefícios da terapia de horticultura, né? Além disso, eles viram que para trabalhadores, quando eles iam para a horta, né, horta, eles tinham uma sensação de relaxamento e de satisfação, né? Então, um efeito positivo. Para os pacientes com demências, quais eram os benefícios, né? Então, sociabilização, conseguir estabelecer uma rotina para ele e melhoria da qualidade de vida, prática de atividade física, porque você está fazendo um trabalho braçal, né? Então, você tem um gasto energético, tá? Tem uma maior flexibilidade, porque você também está trabalhando com os seus membros, e melhora nas habilidades cognitivas dos participantes, tá? Então, são esses os benefícios que eles mostraram. Esse outro é de revisão sistemática também, tá?
Então, ele buscou todos os artigos que tinham usado a terapia de horticultura em pacientes com demência, tá? Fizeram aquele protocolo rigoroso de busca de artigos, achou mais de 1.800 artigos, excluiu as duplicatas, fez as seleções iniciais a gente faz por título e resumo, né? E só 23 estudos foram incluídos para análise e outros 8 estudos que conseguia quantificar os resultados. Então, vamos ver os resultados, tá? Aqui, cada linha, né, é um estudo, tá? Então, cada linha é um estudo, e aí é resultado de cada estudo, e aqui, então, eles consideraram 5 resultados de artigos, tá? E viram, bom, no final, será que a terapia de horticultura é eficaz para demência ou não, tá? E aí, como que é nessa revisão sistemática? A gente considera o resultado de cada estudo, né? Essa barrinha é o seu intervalo de confiança de 95%. Quanto maior esse quadrado, mais robusto é o estudo, ou seja, maior número de pessoas eles entrevistaram, né? Vejam só, olha a diferença desse estudo, que ele é bem robusto, né? O tamanho do quadrado, ele é bem maior do que os outros. E esse prisma é o resultado do que a gente pode... qual seria o resultado se a gente somasse os resultados de todos esses estudos, tá? Então, a gente fala que é um pooled effect, então, assim, o efeito considerando todos esses estudos. Então, considerando esses 5 estudos, mostrou que a terapia de horticultura, ela é benéfica para demência, tá? No próximo, eles viram o tempo gasto dos pacientes para conseguir, que tem a demência, em conseguir fazer alguma atividade. Então, poder de concentração. Para isso, eles acharam 3 resultados, né? E todos eles mostraram que a terapia de horticultura com pacientes com demência, ele faz com que ele consiga se concentrar mais e fazer alguma atividade focada, né? E o outro que avaliou o tempo de inatividade, né? Então, esses pacientes com demência que foram para a terapia de horticultura, eles tiveram menor tempo de inatividade. Então, legal, né? Então, para pacientes com demência, a terapia de horticultura, ela pode ser legal. E aí, por quê? Né? Porque reduz o tempo de ócio, coloca uma responsabilidade, uma disciplina no idoso, ele consegue trabalhar com a estabilidade emocional dos pacientes, né? Tem um estímulo sensorial, então, resgate da memória, recuperação da memória, e proporciona, além da atividade física, melhoras nas condições cognitivas, tá? Então, para a demência, ele tem sido, assim, comprovado cientificamente que a terapia de horticultura, ela é eficaz, tá? O outro, o uso da terapia de horticultura em idosos, tá? Então, outra revisão sistemática, né? Porque lembre-se, né? É uma ferramenta que a gente usa para sintetizar as evidências, né? Então, o que a gente pode concluir do que a gente sabe, né? E com relação aos idosos, né? Eles acharam 6 ensaios clínicos, né? Então, aqueles estudos de intervenção, 11 quase experimental, que era comparado o idoso antes e após, e 3 estudos observacionais. Estudos observacionais é só coleta de informação, não tem uma intervenção. Vamos ver os resultados, né? Então, a terapia de horticultura reduziu a ansiedade, teve uma melhora cognitiva, redução da circunferência da cintura, ou seja, redução da obesidade abdominal, né? E redução do número de quedas. Então, também mostrou um efeito benéfico. E o outro, né, que agora ele avalia qualquer impacto na saúde, né, levou em consideração 21 estudos, né, e aí, ó, vejam só, então, cada estudo, né, cada estudo e o seu resultado, né, então, 21,
né? Então, cada quadradinho é a estimativa de ponto, e essa barrinha é o seu intervalo de confiança de 95%, né? E aí a gente vê que, ó, todos eles estão mais para a direita dessa linha pontilhada, que significa que há um benefício na saúde entre aqueles que foram para terapia de horticultura. E aí, aqui, sintetizando essas informações, né, quando se avaliava o desfecho saúde, né, baseado em 18 estudos, mostra que foi benéfico para a saúde, melhorou a qualidade de vida também, baseado em 58 estudos, né. Se a jardinagem foi do tipo terapêutico ou não terapêutico, né, não importa, teve efeitos positivos para a saúde, independente se tinha um terapeuta envolvido ou não, né? E também se eram pacientes de hospitais ou clínicas ou usuários, né, não importa, né? Teve um efeito positivo. Então, para a saúde também tem os seus benefícios, tá? E aí foram diversos os estudos, né? Então, tentar melhorar depressão, ansiedade, né? Inclusão social, incentivar a prática de atividade física, melhora na qualidade de vida, controle de peso, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Retirar do sedentarismo, aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas, o impacto social, porque você estimula a convivência social, né, dos idosos, outras pessoas que têm alguma dificuldade de inserção social, tá? E também relacionado com longevidade. Aí só compartilhar com vocês, né, muitos dos estudos de terapia, de horticultura, jardinagem, eles são feitos, assim, na região da Ásia, principalmente na Coreia. E eles têm usado também essa terapia de horticultura para fazer uma recuperação de traumas, né, por acidentes ambientais. Então, por exemplo, do tsunami lá do Japão, né, eles usaram a terapia de horticultura para tentar recuperar, né, emocionalmente os afetados, né? Então, na Ásia, eles têm sido bastante utilizados, tá? E com relação à esquizofrenia, tá? As evidências são insuficientes, tá? Por quê? Porque as metodologias que se avaliaram, né, os questionários, eles eram muito diferentes entre eles, né? Populações diferentes, ou tamanho amostral pequeno, então não conseguiu apresentar uma evidência suficiente como um tratamento para esquizofrenia, tá? E aqui os desenhos do Van Gogh como homenagem, né, a ele que teve esse problema de saúde mental, né? E aí eu vou fazer uma pausa aqui com vocês, porque tem um pesquisador que ele trabalhou com 3 figuras, né? E ele foi avaliando ondas alfa do cérebro, contração muscular dos participantes dessa pesquisa, né? Uma das figuras era essa, né? Não exatamente essa, mas assim, era uma figura com água, né? Então, meio ambiente com água, né? As pessoas contemplavam essa figura. Depois, esse cenário, né, de uma floresta, né? E ele foi avaliando as medidas, tá? E depois ele apresentava esse cenário, né, essa foto. E ele foi avaliando a amplitude da onda alfa cerebral, que está relacionado com o relaxamento profundo, a frequência cardíaca, relaxamento muscular e estado emocional. E aí esse pesquisador, ele avaliou que, ele percebeu que quando as pessoas viam as imagens de natureza, água, né, com água, elas tinham esses momentos de relaxamento, mesmo com as figuras, tá? E são também os japoneses que trabalham bastante, né, com essa banho de floresta que eles chamam, né, que é o Shirin-yoku, que é
fazer um passeio, uma caminhada na floresta no seu momento de lazer, né? Um momento de relaxamento, uma atividade recreativa. E os estudos têm mostrado resultados bastante interessantes, tá? Então, esse estudo é um ensaio clínico, né? Então, um grupo foi avaliado com relação à liberação dessa proteína chamada natural killer, tá? Que é uma proteína que melhora a imunidade. Elas são as proteínas que fazem o combate das células carcinogênicas, né? Então, quando o organismo detecta uma célula com alterações genéticas, né? Essas natural killers fazem a apoptose, matam essa célula para evitar a multiplicação dessas células. E aí esse pesquisador avaliou, então, a atividade da natural killer e as concentrações de adrenalina na urina, antes, durante e 30 dias após a viagem, tá? Então, foram 3 dias de viagem, né, caminhadas na floresta, pernoitando na floresta, né, nas pousadas, e eles viram, né, fizeram as avaliações, então, antes, durante e após 30 dias, tá? E vejam, né, que aumento significativo das células natural killers, né, que estão relacionadas, então, à imunidade, né, tanto em número quanto na atividade. E com relação à concentração de adrenalina, também diminuindo ao longo do tempo, tá? Isso tanto para o sexo masculino quanto feminino, tá? Essa figura 3 é do efeito da adrenalina nas mulheres, tá? E noradrenalina também baixando após esse banho de floresta. E ele viu que a persistência desses resultados, ela durava para até 30 dias, né? Então, a recomendação, né, depois que eu li esse artigo, vamos, pelo menos uma vez por mês, num parque. E aí a literatura mostra que não precisa ser uma floresta, né? Apenas um ambiente verde, né, arborizado, ela é suficiente para dar essa reduzida, né, na adrenalina e sensação de felicidade, tá? E que dura por mais de 30 dias, né, que dura até 30 dias. Então, para a gente, nesse momento, né, de isolamento social, né, as atividades ao ar livre, com bastante verde, a gente consegue manter o distanciamento, né, então é uma atividade que eu recomendo. Esse outro, né, revisão sistemática com uso de cortisol salivar ou sanguíneo, como marcador de estresse, tá? Ele procurou várias bases de dados, tá? E aí viu também o efeito positivo, né? Então, no final, né, dos mais de 900 artigos que ele achou, mais de 970 artigos que ele achou, só 8 foram, passaram pelos critérios, né, de seleção e com os objetivos da pesquisa, e baseado nesses 8 estudos, eles viram que após o banho de floresta, o nível de cortisol foi menor, comparado com antes da ida à caminhada na floresta, tá? Esse, então, comparou com pessoas, então, antes de ir para a caminhada, esse também, né, antes de ir para a caminhada, então, no ambiente urbano e depois da caminhada e dosou cortisol, tá? Então, mostra que reduz, sim, o nível de cortisol, esse banho de floresta. E eles viram que só sobre mencionar, né, fazer um convite de vamos fazer um passeio na floresta, também já alterava a concentração de cortisol, né? Ver a imagem de floresta também tinha esse efeito. Pensar no passeio, planejar esse passeio também estava relacionado, né? E também passear nesse ambiente verde também proporciona essa redução dos níveis de estresse, tá? E melhoria também nas células imunológicas. Então, isso são comprovações científicas, né, com significância estatística, tá? E aí, qual que pode ser esse efeito, né? Pode ser pela aromaterapia,
né, pelo cheiro de pinos ou limoneno, né, que é uma substância antimicrobiana volátil, tá? E a Agência Florestal Americana, lá desde 1982, estimula a caminhada às florestas como uma prática para melhorar o estilo de vida, né? E eles reconhecem, né, a caminhada nas florestas, as montanhas, como uma atividade de relaxamento, alívio de estresse, tá? Então, convido vocês, né, tenho ido no Parque Jardim Botânico, que fica perto aqui de casa, de manhã cedinho, né, mesmo no final de semana, tá assim, esse cenário, tirei esse sábado que passou, do lago do Jardim Botânico, tá? E aí, se estiver um pouco estressado, vem para a horta, né, vai para algum ambiente verde, quem é do Campo São Paulo, estiver visitando o Campo de São Paulo, por favor, faça uma visita lá no prédio da Otávio de Carvalho, né, que é no telhado, né, olha como que está a horta, né, nesse momento de pandemia a gente perdeu algumas plantas, né, porque a gente não estava conseguindo manter a rega, mas algumas permaneceram, né, e aí esse espaço, então, virou esse espaço para fazer atividade de educação alimentar e nutricional, né, a gente fala sobre aproveitamento de alimentos, né, então consumo integral dos alimentos, que dá para comer folha de nabo, beterraba, rabanete, cenoura, que a gente acaba desperdiçando, aquelas folhas de fora do brócolis, né, é um espaço para a gente fazer essas discussões, falar também da dieta sustentável, né, que ela deve ser mais à base de verduras, cereais, principalmente cereais integrais, redução do consumo de óleos, né, proteínas de origem animal, tá, e moderado também de laticínios, tá, e aí a base seja de grãos integrais, verduras, legumes na sua dieta, tá, para fazer uma produção sustentável. E como que a gente consegue manter a dieta sustentável, né, fazendo, então, consumo integral dos alimentos, plantio, né, esses baby leaves, então, em 30 dias a gente tem essas baby leaves que dá para comer, né, na verdade, desculpa, baby leaf em 15 dias, e o rabanete a gente tem, dá para produzir o rabanete em 30 a 45 dias, então eu estimulo vocês a fazerem esses experimentos agora no momento de pandemia, né, quem tiver um espacinho na sua varanda. E também a gente trabalha, né, com as apresentações de plantas alimentícias não convencionais, né, para reconhecimento e degustação lá no nosso espaço, tá bom? E a gente segue muito o que tem no Guia Alimentar para a População Brasileira, né, para fazer as compras de agriculturas orgânicas, de pequenos agricultores, né, e aí esse tem sido o nosso espaço, né, para também estimular os alunos a terem habilidades culinárias, né, comensalidade, que é comer em companhia, e tem agora essa atividade de curricularização que eu levo os alunos do 4º ano para fazer toda essa abordagem, né, então, tudo nesse espaço, tá? E no momento de pandemia, o que a gente viu? Que tinham famílias, eu tenho um projeto de pesquisa, né, nas comunidades, e a gente viu que 50% da população da comunidade, né, já no primeiro mês da pandemia, né, com isolamento social, já estavam com dificuldade de acesso de alimentos saudáveis. Então, a gente conseguiu contato com essa distribuidora, que semanalmente a gente distribui hortifrutis para as comunidades em região de alta vulnerabilidade social, ou ONGs que fazem essas marmitas para os moradores de rua, da Cracolândia, e já conseguimos doar mais de 7 toneladas de alimentos, né, para atender mais de 1.900 famílias, né, e distribuímos mais de 900 marmitas, tá? Então, a referência, e muito obrigada.